Hoje, nós, líder, nós, CEOs de empresa, temos grandes desafios a ser enfrentado no mundo global. Precisamos aprender cada dia mais, lidar com as pessoas, trabalhar com as pessoas de maneira que as motive, de maneira que as sinta importante dentro daquele quadro, dentro daquele contexto, dentro de um ambiente gostoso de trabalhar junto, compartilhando ideias, compartilhando valores, compartilhando aprendizado e aprendizado constantes, ideias constantes, onde possamos refletir diariamente sobre novas oportunidades, novas formas de gestão, novas formas de atender o cliente, novas formas de transmitir o conhecimento de maneira agradável, de maneira tranquila, onde as pessoas envolvidas em todo o processo sintam parte de um todo, onde elas compartilham ideias, né? Sou CEO, mas eu não lidero uma empresa sozinho. Nós temos um time, nós temos o mundo ao nosso redor, onde as nossas ideias, onde os nossos valores possam, de alguma maneira, agregar valor ao mundo, à sociedade onde atuamos, à nossa comunidade. Eu me refiro às pessoas que trabalham na mesma companhia e à nossa comunidade de clientes, em prol desenvolver cada vez mais as pessoas, desenvolver cada vez mais um consciente legal para que os nossos clientes sintam cada vez mais importante de estar dentro da nossa organização, consumindo nossos produtos e consumindo nossos serviços, né? Então, ideias novas, percepções, ou seja, temos que perceber com muita amplitude tudo que está ao nosso redor. Tenhamos que ter cada vez mais ideias valiosas que possam ajudar nossos companheiros a desenvolver e nós criar maneira, aplicar novas formas de trabalhar, novas formas de gestão e inovação. Está sempre inovando, pegando algo que é comum, trivial e fazendo de maneira diferente, onde possa agregar valor a nossas pessoas, aos nossos representantes, aos nossos funcionários, colaboradores e amigos, né? Como liderar, como ser um líder e que gera resultado, né? Características de líder de alto desempenho em comum. O que faz de um líder uma fonte de segurança e um exemplo para a sua equipe, né? São desafios que o CEO, que os grandes líderes, que os grandes gerentes têm e que precisam estar lapidando, estudando diariamente para que você possa desempenhar um papel cada vez mais importante dentro da organização, dentro da sua comunidade, dentro do seu país e globalmente falando, né? Os grandes CEOs, ele atua globalmente, ele influencia pessoas no mundo inteiro. Então tem que ter ideias inovadoras, ideias que agreguem valor não apenas para uma cultura de um determinado país, mas para todos os países. É um pouco mais complexo, mas é dessa maneira que os CEOs têm que trabalhar e é um grande desafio, né? São desafios muito grandes. Hoje, na política, por exemplo, nós enfrentamos globalmente alguns desafios. Um deles, desigualdade social. Ou seja, nós precisamos encontrar maneiras, né, maneiras de agregar valor para o social, né, de trazer a pessoas que não estão trabalhando para dar emprego, para gerar renda, para colocar dentro da economia de um contexto global e fazer a economia crescer, produzir, né? A degradação ambiental, né? Temos muitos problemas relacionados a isso. Temos também aquecimento global. São problemas que nas próximas décadas nós teremos que aos poucos ir ajustando, que são de fato algo que precisamos fazer no mundo inteiro. São problemas globais, dos grandes líderes globais, né?
Financiamento adequado, né? Então, cada país tem alguns gargalos. Então, precisamos de créditos, de linhas de crédito, financiamento adequado para cada situação, né? Políticas sociais implementadas de maneira que agregue valor para o social. Políticas, eu penso da seguinte maneira: você tem que implementar políticas sociais para as pessoas que não têm acesso a muitas coisas, e o governo tem um papel fundamental de incluir essas pessoas no orçamento, né? Mas eu penso que não apenas você ensinar, você dar o peixe pronto para que elas possam saborear na mesa. Eu penso que é importante você colocar elas no contexto onde elas têm a renda inicial para começar, é você dar educação para ela, ou seja, cursos preparatórios para ela conseguir uma profissão, conseguir algo que traga renda para elas sair, né, do orçamento do governo e elas começarem a andar sozinhas, sem a necessidade do auxílio do governo, do auxílio social. Então, colocar políticas onde contempla, no primeiro momento, grana para elas injetar na família, para começar, para sobrevivência, depois educação, educação continuada, de maneira bem correta, dizendo, para que elas possam continuar estudando, criando uma profissão, e essa profissão trazer renda e fazer com que o PIB, né, do país comece a crescer, com mais pessoas trabalhando, mais pessoas produzindo, né? Então, educação, trabalho, emprego e renda para essas famílias que estão fora de um contexto bacana do governo, né? Hoje temos que melhorar a infraestrutura escolar, por exemplo. Eu gosto muito do setor da educação, porque quando você investe em educação, você melhora a sociedade, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Você investiu na educação do trânsito, automaticamente você tem menos acidentes. Tendo menos acidentes, você tem menos pessoas procurando médico no hospital público, né? Você tem menos pessoas procurando médico, você tem menos gastos públicos. Então, a educação ela é determinante, né? Quando você dá uma boa educação para a sociedade, você tem pessoas mais preparadas, mais aptas para não depender do governo. Com isso, essas pessoas começam a produzir, elas produzindo, elas geram renda, gerando renda, elas compram no meio social e com isso injeta dinheiro na economia, faz o PIB crescer, faz o país melhorar, faz o país crescer. Então, educação é, sem dúvida alguma, algo a ser investido. Os governos precisam olhar com muito carinho, com a lupa para essa área, né? Outro fator na área de educação é você investir nos professores, né? Investir para que os professores tenham a melhor formação possível, tá? A melhor formação possível e de forma meritocrática, ou seja, por mérito, pagar mais para que eles consigam estar sempre motivados a buscar conhecimento e depois transmitir para os alunos e formar cidadãos do bem, cidadãos honestos, cidadão correto, cidadão que buscam produzir, que possam criar seu próprio destino, né? Não dependendo de políticas públicas. E, de outro lado, investir na infraestrutura, investir em todo um contexto para que você receba o aluno, ter uma estrutura boa, uma estrutura ótima, melhor dizendo, para que cada aluno possa desfrutar o máximo possível de sua estrutura e, com isso, melhorar o aprendizado e, melhorando o aprendizado, construir empresas melhores no futuro, ser colaboradores melhores e ser líderes melhores, e com isso a sociedade toda ganha com isso. Então, educação é tudo, né? Então, eu dei 2 exemplos da educação, mas é amplo, né? Exemplos que a educação possa melhorar, e eu tenho certeza de que, se os governos olhar para essas situações, vai melhorar cada vez mais a nossa sociedade e vivermos um país melhor. As crianças são o futuro, né? Então temos que investir muito bem nos primeiros anos de vida da criança, para que ela possa estar tendo o máximo de aprendizado como criança, e ela vai crescendo e vai melhorando cada vez mais, porque investir nos pequenos é o caminho.
Então, eu tenho certeza que eles já sabem disso, mas a gente precisa estar sempre lembrando de que a gente precisa cobrar dos políticos para que eles possam dirigir, enviar dinheiro para essa situação. Administrar é fazer escolhas, né? Então você tem um capital, você recebe toda a arrecadação que o governo arrecada, ele tem que destinar esse dinheiro para a sociedade de alguma maneira. E ele que toma a decisão. Então a sociedade precisa cobrar o que a sociedade espera de cada governo. Não independe se é direita, se é esquerda, qualquer um que esteja lá. Ele tem que direcionar de maneira que ajude o social, de que ajude a sociedade a prosperar, de que ajude a sociedade a melhorar como ser humano. E melhorando como ser humano, hoje é muito comum a gente ver falar inteligência emocional. Investir em inteligência emocional para que as pessoas consigam encontrar maneira de trazer renda para a família e melhorar a rentabilidade da família, fazer melhores aplicações financeiras, trazer renda para o país e fazer com que o país cresça. Mas nós precisamos muito do governo, nós dependemos muito do governo ainda, para que possa investir em infraestrutura, investir em educação, investir em política de segurança, investir em inovação, investir em pesquisa e desenvolvimento para que o nosso país possa trazer pessoas para estudar no país ou exportar também matéria-prima para fora do país. Então, são muitos assuntos que precisam ser debatidos e que precisam de uma atenção especial do poder público, que eles possam de fato ajudar, sem dúvida alguma, a nossa sociedade. Espero que essas informações possam ajudar na reflexão, no pensamento criativo, estratégico dos nossos governantes, para que eles possam ajudar, de certa maneira, o nosso país.